Você já parou para pensar em como a Bíblia que você lê hoje chegou até suas mãos? E se eu te dissesse que essa façanha se deve a um homem que foi ao mesmo tempo um gênio e uma figura extremamente controversa? Ele foi um dos homens mais cultos de sua época, conhecia profundamente latim, grego e hebraico, e sua tradução da Bíblia definiu o cristianismo na Idade Média e até influenciou a Reforma Protestante. Ele passou a vida entre erudição e polêmicas, entre a reclusão no deserto e brigas ferrenhas com outros teólogos. E, ao mesmo tempo, sua teologia para muitos era superficial e subordinada às disputas do momento. Neste vídeo, você vai conhecer 10 fatos surpreendentes sobre a vida e o legado de São Jerônimo. Desde suas visões aterrorizantes até suas brigas com Santo Agostinho, passando por seu trabalho de tradução e sua luta contra as heresias. Do ano 346 d.C., em Estridão, uma cidade da região da Dalmácia, perto de Aquileia, no que hoje seria a Croácia ou a Eslovênia. Sua família era cristã, mas, seguindo um costume da época, ele só foi batizado na juventude. Desde cedo foi enviado para estudar em Roma, onde teve acesso à melhor educação possível. Ele aprendeu latim e grego e se destacou como estudante de retórica e literatura. Naquela época, quem dominava a arte da retórica tinha grandes chances de seguir uma carreira política ou jurídica de sucesso. Mas Jerônimo também conheceu as tentações da grande cidade. Em suas próprias cartas, ele confessa que levou uma vida dissoluta nesse período, aproveitando os prazeres da juventude, o que mais tarde lhe causaria grande culpa. Mas ao mesmo tempo, ele já demonstrava um interesse crescente pelo cristianismo, visitando catacumbas e lendo as escrituras. Foi provavelmente nessa época que ele recebeu o batismo, antes do ano 366, durante o pontificado do Papa Libério. No entanto, sua vida tomaria um rumo inesperado por causa de uma experiência que o marcaria para sempre. Uma visão assustadora que mudaria completamente sua trajetória. A grande virada na vida de Jerônimo aconteceu por volta do ano 374 d.C. Enquanto estava gravemente doente, ele teve um sonho que o aterrorizou profundamente. Ele conta que foi levado diante do tribunal celestial, onde Deus lhe perguntou quem ele era. Jerônimo, confiante, respondeu: "Sou cristão." Mas a resposta que ouviu foi chocante. "Mentira! Você não é cristão, é ciceroniano." Uma referência ao seu amor pelos textos clássicos de Cícero e outros autores pagãos. Como punição, ele teria sido severamente açoitado pelos anjos. Quando acordou, sentiu que essa visão era um aviso divino. A partir desse momento, decidiu abandonar a literatura secular e dedicar-se exclusivamente ao estudo da Bíblia. Foi um rompimento radical com seu passado acadêmico. Mas, como veremos depois, seu talento para as línguas e seu hábito de citar autores clássicos nunca desapareceram completamente. Essa experiência o levou a dar um passo ainda mais extremo. Ele deixou Roma e partiu para o deserto da Cálcis, na Síria, buscando uma vida de total ascetismo. No entanto, os desafios que enfrentaria no deserto seriam muito diferentes do que ele imaginava. Jerônimo acreditava que o deserto seria o ambiente perfeito para uma vida de oração e purificação espiritual. Mas assim que chegou a Cálcis, percebeu que o isolamento não significava paz. Ali ele enfrentou fome, frio e doenças, mas sua maior luta foi contra sua própria mente. Em uma de suas cartas, ele descreve o deserto como um campo de batalha interior, onde era atormentado por lembranças de Roma e tentações carnais. Para conter esses desejos, ele se impôs jejuns rigorosos e passava noites inteiras em oração. Foi nesse período que decidiu estudar hebraico com um mestre judeu. A princípio, aprendeu por necessidade. Precisava de algo que ocupasse sua mente, mas esse estudo se tornaria fundamental para sua futura tradução da Bíblia. Mesmo levando uma vida de extrema disciplina, Jerônimo fez inimigos entre os monges locais. Seu temperamento forte e seu hábito de corrigir os outros o tornaram alvo de hostilidade. No final, foi forçado a abandonar o deserto e retornar à civilização. Ao sair da Cálcis, Jerônimo não voltou para Roma imediatamente. Ele ainda passaria por Antioquia e Constantinopla antes de receber um chamado que mudaria sua trajetória: o convite do Papa Dámaso para trabalhar ao seu lado. No ano 382 d.C., Jerônimo chegou a Roma, onde foi recebido pelo Papa Dámaso. O pontífice reconheceu sua erudição e o colocou como seu assessor pessoal, encarregando-o de revisar as traduções da Bíblia em latim, que na época estavam cheias de erros e variações.
Mas sua estadia em Roma não se resumiu a trabalho acadêmico. Ele se envolveu com um grupo de mulheres da aristocracia romana que desejavam seguir uma vida mais ascética e espiritual. Entre elas estavam Paula e Eustóquio, que se tornariam suas discípulas mais fiéis. Jerônimo as incentivava a se dedicarem ao estudo das escrituras e a renunciarem aos luxos da alta sociedade. Essa influência incomodou muitos membros do clero romano, que viam com desconfiança sua postura rígida e suas críticas afiadas contra os costumes da cidade. Ele acusava padres de viverem em luxo, atacava o que considerava hipocrisia e não hesitava em usar palavras duras contra seus opositores. Isso fez com que acumulasse inimigos poderosos dentro da própria igreja. Quando o Papa Dámaso morreu, em 384, Jerônimo perdeu sua proteção. Sem aliados em Roma e cercado de adversários, decidiu deixar a cidade. No ano seguinte, partiu para a Terra Santa, onde passaria o resto de sua vida. Mas antes de se isolar definitivamente, ele ainda tinha um grande projeto a cumprir: a tradução da Bíblia que mudaria a história do cristianismo. Ao se estabelecer em Belém, Jerônimo começou seu projeto mais ambicioso: uma nova tradução da Bíblia para o latim. Até então, os cristãos usavam diferentes versões conhecidas como Vetus Latina, que eram imprecisas e inconsistentes. O Papa Dámaso já havia pedido que ele revisasse os evangelhos, mas agora ele decidiu ir além e traduzir toda a escritura diretamente do hebraico e do grego. O trabalho não foi fácil. Ele consultou rabinos judeus para entender melhor o hebraico e o aramaico. Comparou diversas versões e se dedicou intensamente à precisão do texto. Mas essa abordagem também gerou polêmica. Muitos cristãos estavam acostumados à Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, e não aceitavam as mudanças que Jerônimo fazia ao basear-se no hebraico. Um dos casos mais famosos foi o de Jonas e a cabaça. Na Septuaginta, Deus faz crescer uma planta chamada cabaça para dar sombra ao profeta Jonas. Jerônimo, ao traduzir do hebraico, mudou para Hera, o que causou indignação. Conta-se que, em algumas igrejas, os fiéis interrompiam a leitura pública das escrituras para corrigir o texto e exigir a cabaça de volta. Apesar da resistência inicial, a Vulgata, como sua tradução ficou conhecida, aos poucos se consolidou como a versão oficial da igreja no Ocidente. Seu impacto foi gigantesco, influenciando teólogos, liturgias e a cultura cristã por mais de 1000 anos. Mas enquanto sua obra mais importante ganhava reconhecimento, Jerônimo não se afastava das brigas teológicas. Seu temperamento explosivo o levaria a um dos maiores conflitos de sua vida: a ruptura com seu antigo amigo Rufino e a guerra contra Orígenes. Jerônimo nunca fugiu de uma boa briga teológica, mas sua disputa com Rufino de Aquileia foi uma das mais amargas de sua vida. Os dois haviam sido grandes amigos e compartilhavam o interesse pela vida ascética e pelos escritos de Orígenes, um dos mais influentes teólogos da igreja primitiva. O problema começou quando Orígenes passou a ser criticado por algumas de suas ideias, como a pré-existência das almas e a possível salvação universal, inclusive do próprio diabo. A controvérsia dividiu a igreja e Jerônimo, que antes elogiava Orígenes, mudou de posição e passou a atacá-lo ferozmente. Rufino, por outro lado, continuou defendendo o teólogo alexandrino e, em uma tradução que fez de uma obra de Orígenes, insinuou que Jerônimo também compartilhava de suas ideias. Isso foi suficiente para transformar os antigos amigos em inimigos declarados. Jerônimo respondeu com escritos agressivos, acusando Rufino de manipular textos e de ser conivente com heresias. O tom era tão ácido que até Santo Agostinho, que admirava Jerônimo, lamentou publicamente o nível da discussão. A troca de ataques se arrastou por anos e só terminou com a morte de Rufino em 410 d.C. Essa briga manchou a reputação de Jerônimo, mas não foi sua única batalha. Ele continuaria combatendo outras doutrinas e personagens de sua época, sempre com o mesmo tom afiado. Entre seus alvos seguintes estava um monge que ousou desafiar a veneração dos santos e das relíquias, Vigilâncio. Se havia algo que Jerônimo não tolerava, era qualquer doutrina que considerasse uma ameaça à ortodoxia da igreja. Ele dedicou boa parte de sua vida a refutar ideias que julgava erradas, e suas respostas eram sempre afiadas e implacáveis. Um de seus principais alvos foi Joviniano, um monge que rejeitava a superioridade da virgindade sobre o casamento. Jerônimo, que defendia com paixão a vida celibatária, escreveu um tratado furioso contra ele, repleto de sarcasmo e insultos. Para Jerônimo,
Quem escolhia se casar optava por um caminho inferior diante de Deus. Outro adversário foi Vigilâncio, um monge da Gália que criticava o culto às relíquias dos santos, as vigílias noturnas e o excesso de ascetismo. Ele considerava essas práticas exageradas e sem fundamento bíblico. Jerônimo reagiu com sua costumeira ferocidade, chamando-o de dormitâncio, um trocadilho com seu nome, insinuando que ele era um ignorante sonolento. Para Jerônimo, contestar a veneração dos santos era o mesmo que negar sua fé. Mas sua briga mais importante desse período foi contra Pelágio, o monge que negava o pecado original e defendia que o homem podia alcançar a salvação sem a graça divina. Embora inicialmente Jerônimo não tenha se envolvido no debate, acabou sendo pressionado a se posicionar e escreveu um tratado contra os pelagianos. Porém, seu argumento não tinha a profundidade teológica de Santo Agostinho, que foi o verdadeiro responsável por derrotar o pelagianismo. Jerônimo venceu muitas dessas disputas, mas sua agressividade lhe custava caro. Ele acumulava inimigos, e sua reputação era tão polêmica quanto respeitada. Mesmo assim, havia um homem que nunca o abandonou e que se tornaria seu maior interlocutor: Santo Agostinho. Jerônimo e Agostinho foram duas das maiores mentes do cristianismo primitivo, mas tinham personalidades e abordagens bem diferentes. Agostinho era um teólogo profundo e sistemático, preocupado com a doutrina e a filosofia. Jerônimo, por outro lado, era um estudioso das escrituras e um mestre da língua, mais voltado para a erudição e a exegese. Os dois trocaram várias cartas ao longo dos anos, mas nem sempre concordavam. Um dos primeiros desentendimentos surgiu quando Agostinho criticou a forma como Jerônimo interpretava um episódio da Carta de Paulo aos Gálatas, no qual o apóstolo repreende Pedro por seu comportamento. Jerônimo sugeriu que essa repreensão poderia ter sido encenada, enquanto Agostinho insistia que ela foi real. A discussão foi intensa, e as cartas de Agostinho demoravam a chegar, o que só aumentava as frustrações de Jerônimo. Outra divergência aconteceu por causa da Vulgata. Agostinho era contra a ideia de Jerônimo de traduzir o Antigo Testamento diretamente do hebraico, pois a igreja já estava acostumada com a Septuaginta. Ele temia que mudanças no texto causassem confusão entre os fiéis. De fato, sua preocupação fazia sentido. Algumas comunidades reagiram mal a certas alterações, como a já mencionada troca da cabaça pela era no livro de Jonas. Mas apesar das discordâncias, os dois tinham respeito mútuo. Nos últimos anos, Jerônimo passou a se alinhar mais com as ideias de Agostinho, especialmente na luta contra o pelagianismo. No fim, os dois se tornaram pilares da teologia cristã, cada um à sua maneira. Enquanto isso, Jerônimo envelhecia e sua saúde começava a se deteriorar. Ele se afastou das grandes controvérsias e se dedicou a ensinar, escrever e administrar os mosteiros que havia fundado em Belém. Mas a turbulência de sua época não permitiria que ele tivesse um fim de vida tranquilo. Após deixar Roma, Jerônimo viveu em Belém por mais de 30 anos, cercado por discípulos e livros. Lá, fundou um mosteiro masculino, um convento feminino e uma hospedaria para peregrinos que visitavam os locais sagrados. Seu dia a dia era dedicado ao ensino das escrituras, à correspondência com líderes da igreja e ao trabalho de tradução. Mas o mundo ao seu redor estava em caos. Em 410 d.C., Roma foi saqueada pelos visigodos de Alarico, um evento que chocou o mundo cristão. A notícia deixou Jerônimo profundamente abalado. Em uma de suas cartas, ele escreveu: "O mundo inteiro desabou. Muitos romanos fugiram para a Terra Santa, e Belém recebeu um grande número de refugiados, aumentando a pressão sobre os recursos do mosteiro. Além disso, a região foi atacada por grupos bárbaros e por monges pelagianos, que incendiaram parte do mosteiro de Jerônimo. Sua saúde já estava debilitada, e ele passou os últimos anos enfraquecido por doenças e pelo peso da idade. Mesmo assim, continuou trabalhando até o fim. Seu último grande projeto foi um comentário sobre o profeta Jeremias, que permaneceu inacabado devido à sua morte, em 20 de setembro do ano 420 d.C. Mas o impacto de sua obra estava apenas começando. Sua tradução da Bíblia definiria o cristianismo ocidental pelos séculos seguintes, ainda que, ironicamente, muitos questionassem sua profundidade teológica. Jerônimo foi reconhecido como um dos maiores estudiosos da Bíblia na história da Igreja. Sua tradução da Vulgata se tornou a base oficial da Bíblia no Ocidente e permaneceu como a versão dominante por mais de 1000 anos. Durante a Idade Média,
Era a Bíblia lida nas igrejas, usada pelos monges copistas e citada em debates teológicos. Mesmo a Reforma Protestante, que rejeitou muitos aspectos do catolicismo medieval, foi profundamente influenciada por seu trabalho. Mas nem tudo em seu legado é unanimidade. Apesar de ser um tradutor brilhante e um exímio conhecedor de línguas antigas, Jerônimo não era considerado um teólogo profundo. Seu pensamento não tinha a mesma originalidade e sistematização de Agostinho, nem o rigor filosófico de Tomás de Aquino. Ele frequentemente se deixava levar pelas polêmicas do momento, e suas interpretações das escrituras eram mais literárias e filológicas do que dogmáticas. Mesmo assim, sua influência é inegável. Em 1327 d.C., a Igreja Católica o proclamou doutor da Igreja, reconhecendo sua importância na preservação e transmissão das escrituras. Seu trabalho foi fundamental para a tradição cristã, e sua paixão pelo estudo da Bíblia continua inspirando gerações. Hoje, Jerônimo é lembrado tanto por sua genialidade quanto por seu temperamento explosivo. Era um homem de extremos, ao mesmo tempo santo e brigão, erudito e polêmico, recluso e influente. Mas, acima de tudo, foi alguém que dedicou sua vida ao estudo da Palavra de Deus, moldando a história do cristianismo para sempre. A história de São Jerônimo nos ensina que o estudo da Bíblia pode transformar vidas e influenciar civilizações inteiras. Mesmo com suas falhas e contradições, ele deixou um legado que ultrapassa os séculos. Agora queremos saber: qual desses fatos sobre Jerônimo mais te surpreendeu? Você já conhecia a história dele? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que se interesse por teologia e história da igreja. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos.